para encontrar esta lição mais detalhada. Nós temos em nosso site, que você vê aqui embaixo, aí também comentários a respeito da lição. Não é o mesmo da revista, é um complemento, como nós fazemos aqui no vídeo também. Na Bíblia Pentecostal você pode também achar aí muita coisa dentro das lições. Vamos ver aí a paz de Deus então. Jeremias 29:7 diz o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo então para o povo de Israel que, apesar deles terem ido para um cativeiro, para um lugar onde eles ficariam longe da sua pátria, mesmo assim Deus está dizendo: olha, orai por ela ao Senhor, orai pela cidade onde vocês vão e orai também pela cidade de Jerusalém, onde vocês estarão de novo brevemente. E o Senhor diz, olha, bem claro, porque na sua paz vós tereis paz. Então, você orando pelo lugar onde você mora, pelas autoridades, orando pelas pessoas, ajudando-as a encontrar-se com Deus, você estará automaticamente ajudando a quem? A si próprio. Ora, se no seu bairro, na sua rua, ali no seu quarteirão, existir paz, você que sairá ganhando disso, não é? Sairá o quê? Com a paz também entre os vizinhos. Agora imagine, se eles se tornarem cristãos também, aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, então toda ali a sua rua, né, o seu quarteirão, o seu bairro, a sua cidade, serão então beneficiados. Se todos fossem cristãos, não haveria então ladrão, não haveria aí os assaltantes, né? Não haveria aí os maus políticos, não haveria aí os assassinos, não haveria nada de ruim. Esse é o plano de Deus para os homens. O plano de Deus é que todos vivam bem, tenham o que comer, o que vestir, tenham saúde. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é que o homem sofra, não é que o homem fique doente, não é que o homem viva pouco. O homem foi feito para viver eternamente. E esta vida humana, ela um dia vai acabar aqui na terra, mas nós viveremos para sempre com o Senhor. Agora, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, padecerão, sofrerão eternamente também. Então o homem foi feito para ser eterno. Era para nós vivermos eternamente na terra, se nós tivéssemos obedecido a Deus, vivêssemos em comunhão com Deus. Como o homem pecou, desobedeceu a Deus, a nossa existência na terra foi condenada a no máximo 120 anos. Então, a nossa vida eterna será em espírito, né, no corpo espiritual, eternamente com Deus, desde que aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. Bom, definição de paz. Então, o que é paz? A palavra hebraica para paz é shalom. Denota o quê? Denota muito mais do que ausência de guerra e conflito. Às vezes você fala paz e a pessoa fala, não está havendo nem conflito nem guerra, então está em paz aí a cidade, ou o país, ou o mundo, né? Mas não é isso. Significa muito mais do que isso. Então o significado de shalom aí, de paz, da palavra paz no hebraico, é aí harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida, começando, é claro, com Deus. Então, em todas as outras áreas haverá essa paz. Então, essa palavra paz na Bíblia pode referir-se à tranquilidade nos relacionamentos internacionais, tal como a paz entre as nações em guerra, né? De repente as nações estão em guerra e fazem aí um pacto, uma aliança, né, de paz e passam a viver em paz. Pode referir-se também a uma sensação de tranquilidade dentro da nação durante tempos de prosperidade e sem guerra civil. Então, aqueles países que enfrentam guerra civil direto, né, lutas e mais lutas das etnias, né, dos grupos diferentes que têm religiões diferentes, maneiras de pensar diferentes, política diferente,
Então, esses grupos começam a lutar entre si. Quando eles param de lutar, então existe essa paz, né? Então existe a paz internacional entre países diferentes, existe essa paz interna entre um país. Pode ser também experimentada essa paz com integridade e harmonia nos relacionamentos humanos, tanto dentro do lar quanto fora do lar. Então, outro tipo de paz é aquela paz que a pessoa tem na cidade em que está vivendo, né? No meio em que está vivendo. Tanto está em paz dentro da sua casa como fora da sua casa. Está vivendo em paz, sem brigas, né? Sem divisões. Pode também referir-se então ao nosso senso pessoal de integridade e bem-estar, livre de ansiedade e em paz com a própria alma e também com Deus. Então nós vimos paz internacional entre os países, paz nacional dentro do país, paz com os vizinhos e dentro de casa, e agora a paz que é a paz de você mesmo com você, está tranquilo, com a certeza da salvação, e a paz com Deus, que é a paz de ter então essa salvação permanente, essa certeza que quando Jesus vier arrebatar a igreja, você vai ser arrebatado. Você está tranquilo, né? Está em paz, sabe que Deus te perdoa os seus pecados. E finalmente, embora a palavra Shalom não seja empregada em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que fala da criação, ela descreve um mundo originalmente aí criado, que existia em perfeita harmonia e integridade. Quando Deus criou então os céus e a terra, criou o mundo em paz. Então aí, o bem-estar de toda a criação reflete-se na breve declaração. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando você vê então que Deus, olhando tudo que tinha feito, e era muito bom, porque estava tudo em paz, do jeito que Deus gostaria que estivesse, não é? E do jeito que Deus gostaria que permanecesse. Então nós vimos aí vários tipos de paz, né? E esta última que nós falamos então é a paz que foi gerada por Deus quando Ele gerou o mundo, quando Ele fez as coisas, Ele colocou tudo funcionando direito, funcionando da maneira que Ele gostaria. Então tudo funcionando em paz. E aí então, infelizmente, o homem desobedeceu a Deus e começou então a haver a guerra entre o homem e Deus. Como é que se deu então essa falta de paz entre o homem e Deus? Então, quando Adão e Eva deram atenção à voz da serpente, né, que era antes o querubim ungido para a guarda de Deus, passou a ser inimigo de Deus, passou a ser Satanás, né? E ele então veio e entrou na serpente e disse para Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, saberia todas as coisas, saberia diferenciar entre o bem e o mal. Então Eva comeu e deu ao seu marido, e Adão comeu também. Então comeram da árvore proibida, né? Gênesis 3. Então sua desobediência introduziu o pecado e se interrompeu então a harmonia original do universo. Naquele momento, Adão e Eva experimentaram pela primeira vez culpa e vergonha diante de Deus. E perderam o quê? Perderam a sua paz interior. Então antes eles viviam em paz, tinham comunhão com Deus, conversavam com Deus todo dia, na virada do dia, iam conversando com Deus, tinham essa intensa harmonia com Deus, mas quando eles pecaram, eles perderam isso. Ficaram já com vergonha da sua nudez, né? Ficaram se escondendo de Deus, começaram a colocar culpa um no outro, então perderam a paz. O pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden destruiu seu relacionamento harmonioso com Deus, né? Que antes de comerem daquele fruto, eles tinham então íntima comunhão com Deus, mas depois esconderam-se da presença do Senhor, né, entre as árvores do jardim. Ao invés de sentirem anelo pela conversa com Deus, o desejo de conversar com Deus, agora foi medo da voz de Deus, queriam se esconder de Deus, queriam ficar distantes de Deus, porque o pecado faz isso, traz a culpa, traz a condenação e traz então medo de Deus, o medo do juízo de Deus. Além de tudo isso, então, interrompeu-se o relacionamento harmonioso entre Adão e Eva como marido e mulher. Quando Deus começou a falar-lhes a respeito do pecado que haviam cometido, Adão lançou a culpa em Eva, depois declarou que a rivalidade entre o homem e a mulher continuariam. Assim começou o conflito social
que agora é parte integrante das difíceis relações humanas, desde as discussões, né, a violência no lar, até os conflitos e guerras internacionais. Então aí já começou o primeiro casal. Toda a sociedade depende do lar. E quando esse casal então começou já a discutir, julgar a culpa um no outro pelo pecado, já houve então a divisão entre o casal, e daí já nasceu as divisões posteriores, chegando hoje a esses grandes conflitos, grandes guerras que existem por aí, além das guerras internacionais, as guerras nacionais, né, as guerras depois do ser humano contra outro ser humano próximo, além de